Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós abrimos as nossas redes sociais, não raro nós vemos uma série de pessoas, é o comum, na verdade, postando várias e várias frases motivacionais, do tipo, confia que vai dar certo, basta ter fé e tudo vai dar certo. Muitas e muitas vezes, esse contato com esse tipo de conteúdo acaba fazendo com que nós achemos que ter fé é a mesma coisa que ter pensamentos positivos, aquela mentalidade positiva que vai dar certo, isso aqui. E que muita gente acaba achando que quanto mais fé eu tenho, mais esse pensamento positivo eu tenho, mais as coisas na minha vida vão dar certo. Basta ter fé, basta confiar que vai dar tudo certo. Quem nunca escutou isso aqui? Só que o que é que acontece? Quando a vida real começa a bater na nossa porta, por exemplo, quando um desemprego começa a bater na nossa porta, quando uma doença que a gente não esperava simplesmente aparece na nossa vida, quando a gente perde um ente querido, muitas vezes as pessoas, diante dessas notícias trágicas e tristes, acabam se perguntando, onde é que estava a minha fé? Eu pensei que eu acreditava tanto, eu pensei que eu confiava tanto em Deus, eu sempre pedi coisas boas, como é que essa coisa aqui veio acontecer na minha vida? Parece que essas realidades não conseguem se conjugar bem na nossa vida. O fato de nós experimentarmos dores e tristezas, mesmo tendo muita fé. Se nós entendemos a fé dessa maneira, é algo que nós não teremos bem uma resposta a dar. E é isso um pouco que os discípulos estavam talvez entendendo. A gente começa a enxergar que nós somos fracos, precisamos ser fortalecidos por Deus para conseguir encarar essas dificuldades que vão apresentando-se na nossa vida. O evangelho de hoje começa precisamente com um pedido dos discípulos, pedindo mais fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E eles o fazem, caros irmãos, o evangelho não conta aqui, a gente teria que ler um pouquinho antes, precisamente quando Cristo ele dá aos discípulos o mandamento de perdão. Temos que perdoar 70 vezes 7. Diante de uma exigência como essa, o que é que os discípulos pensaram? Eu não tenho força para isso daqui. Como muitas e muitas outras exigências que Nosso Senhor põe no Evangelho, de abraçar a cruz, tantas e tantas coisas que Cristo fala do seu seguimento, que parece que a gente não tem força o suficiente, e para então encarar essa realidade, precisamos de mais fé. E o interessante é a resposta que Cristo deu aos discípulos diante desse pedido. Não seria muito mais simples Cristo dizer o seguinte, tá bom, toma aqui mais fé, vou aumentar a fé de vocês para vocês se tornarem capazes então de fazer isso aqui. Não. A resposta de Cristo foi, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moeira, vai e planta-te no mar. Ou seja, uma realidade impossível de acontecer, nós conseguiríamos até mesmo o impossível com uma fé bem pequenininha. Será que nós não temos fé, nem tão pequena? Caros irmãos, o objeto em questão aqui, que Cristo está nos falando, não é propriamente o tamanho da nossa fé, mas o tipo da nossa fé, a qualidade da nossa fé. Porque nós sabemos que uma fé bem pequenininha, a menor de toda a fé, que é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, a menor das fés, ela é capaz do impossível. Mas da fé, bem entendida, bem compreendida. E é isso que a gente precisa, então, se perguntar, o que é ter fé? Nós já vimos que não é ter simplesmente pensamentos positivos. Quando a gente olha, por exemplo, a primeira leitura da missa de hoje, o profeta Abacuque, a gente começa então a entender o drama da fé. Que muitas e muitas vezes, quando nós estamos passando, ou quando vemos alguém passando problemas semelhantes, a gente não consegue nem aconselhar bem aquela pessoa. O que é que está acontecendo aqui na primeira leitura? Abacuque, ele está vendo o mal no mundo. E ele clama a Deus incessantemente e ele se pergunta, por que as coisas não melhoram? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me escutar? Para muita gente, esse homem aqui ele não tem fé, porque ele está questionando, por que isso aqui está acontecendo, isso aqui
e eu estou passando por tanta tribulação, é porque, está faltando fé na vida dele. Muita gente acha isso aqui. Mas vejam, caros irmãos, esse questionar a Deus, esse não ignorar aquilo que não está tudo bem, não, ele está reconhecendo que está muito ruim, está difícil, e por conta disso, ele começa a questionar a Deus, não a providência de Deus, mas porque o Senhor não me ouve. Muitas e muitas vezes, caros irmãos, aquela oração que nós fazemos naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, orações precisamente como essas aqui, de por que, Senhor, isso aqui está acontecendo, quando é que as coisas vão mudar, o que é que eu preciso fazer? Às vezes, são as orações mais sinceras que nós fazemos. Diante do silêncio de Deus, parece que nós fazemos a nossa oração mais sincera. Quando tudo vai bem, a gente fica somente naquele pensamento positivo, que não chacoalha o nosso coração realmente, né? E diante daquela dor que Abacuque estava sentindo, ele recorre a Deus, ele vai em busca de Deus, questiona Deus, ele expõe a sua dor para ele, então o Senhor vai e dá uma resposta. E a resposta é muito interessante, como a resposta de Cristo no Evangelho. O Senhor, ele não estala os dedos e de repente resolve todos os problemas de Abacuque. Qual é então a resposta do Senhor? Escreve esta visão sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Ou seja, a promessa que vai ser anunciada tem que ser escrita não em papelzinho, nem ficar gravada na memória, em tábuas, para que fique ali registrado. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho. Não falhará. Se demorar a acontecer, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. A promessa, a intervenção de Deus virá. Não sabemos quando, mas ela virá. Se demorar, continua esperando. E aí, encerra a primeira leitura. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. A fé daquele homem, caros irmãos, que o faz esperar, ainda que em meio a tribulações, que o faz confiar no Senhor, ainda que em meio a dores e tristezas, fará com que aquele homem esteja sempre de pé diante disso daqui. Então, essa experiência de Abacuque, a experiência dos discípulos que se viram fracos diante da exigência do Senhor, mostra-nos um pouco o que é realmente ter fé. Não é pensamentos positivos que agem como que com uma certa mágica. Se eu tenho fé, eu posso fazer qualquer coisa. Basta confiar que vai dar certo, que as coisas vão dar certo. Não é bem assim, caros irmãos. A fé é aquilo que vai nos deixar sempre de pé, ainda que em meio a tribulações e dificuldades. A fé é aquela confiança que nós teremos no poder, na providência divina, que governa toda a história e que reserva para nós, ainda que em meio a tribulações e trevas, um caminho de felicidade e de salvação. Ainda que passando por tudo isso, ainda que tendo de carregar uma cruz, ainda que tendo de passar por uma porta estreita, a fé nos move precisamente a isso. O Evangelho, ele tem duas partes bem definidas aqui, né? Nosso Senhor fala da fé, ainda que seja pequena, não aqui está falando em termos de grandeza, não é uma fé grande que vai resolver tudo e uma fé pequena é ignorável. Não, uma fé minúscula que seja, ela é capaz do impossível. Não porque o impossível vai acontecer como num passe de mágicas, mas quando nós temos fé, caros irmãos, nós meio que nos sintonizamos com Deus. Nós entramos em comunhão com Deus e passamos então a agir conforme Ele espera. E agir conforme a vontade de Deus, em todas as situações da nossa vida, garante-nos ficar sempre de pé. Ao passo que a gente vai trilhando o nosso caminho sozinhos, né, conforme os nossos planos, o resultado todos nós já sabemos qual é. Então, nosso Senhor, Ele fala desse tema da fé, mas parece que depois o Evangelho ele muda de assunto. Cristo ele conta uma parábola. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, imagine um trabalho bastante cansativo, né? Trabalhar a terra, cuidar dos bichos.
Quando ele volta do campo para casa, era um servo, um escravo. Qual era o patrão que iria dizer, está muito cansadinho, agora vai descansar um pouco enquanto eu vou fazer a comida? Não. O patrão daquela época, o que é que fazia? Chegou do trabalho, cansou, ok, agora prepara o meu jantar que eu quero comer também. E no final de tudo, aquele homem iria simplesmente dizer, eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu fiz tudo aquilo que era o meu dever. Nosso Senhor, Jesus Cristo, ao fazer essa comparação, Ele não está dizendo que Deus nos trata como esse patrão, mas Ele está nos mostrando qual deveria ser o sentimento do nosso coração ao servir a Deus. Por exemplo, muita gente acha, e aqui volta o tema da fé, que pelo fato de eu servir ao Senhor, Ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo que eu bem quero. Ele tem a obrigação de passar então a me servir, que era aquilo que Jesus está dizendo. Qual é o patrão que iria inverter aquela lógica? Não. O nosso serviço a Deus, caros irmãos, deve ser um serviço totalmente gratuito, totalmente desprendido, sem nenhum tipo de interesses alheios, simplesmente porque nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Então nós nos abrimos a Deus, fazemos a sua vontade, o servimos também nos irmãos, porque nós sabemos que é precisamente isso que nos faz estar de pé. É precisamente isso que nos faz estar em comunhão com Ele, buscá-lo cada vez mais. E não querer inverter a lógica de tal modo que o Senhor passe então a fazer a minha vontade, que é exatamente aquilo que aquelas pessoas acham da fé como um pensamento positivo, né? Eu vou querer isso aqui, vou desejar, vou achar que vai dar certo e Deus ele vai realizar isso aqui por mim. Não é bem assim, e que bom que não é. Porque nosso Senhor, caros irmãos, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Jesus, Ele vê o tempo, todo Ele, junto com a eternidade, Ele vê o início e o fim da história. Ele sabe para onde os nossos caminhos irão nos levar. E por isso, quando Ele nos preserva de algo, nos priva de alguma coisa, e isso dói muitas vezes, Ele o faz tão somente por amor. Cristo mesmo disse, já não vos chamo servos, mas amigos, né? Por isso aqui não é bem a maneira como Deus nos trata, mas como deve ser a nossa resposta de amor a isso que Deus nos pede. Por vezes, caros irmãos, repito, né? Ter fé não pode consistir em ignorar a dor, em achar que eu não posso sofrer, não posso ter tribulação. Pelo contrário, vejam o que São Paulo nos diz tão belamente na segunda leitura de hoje. Aquela experiência que muitos de nós temos, quando buscamos ser fiéis, quando buscamos dar testemunho da nossa fé, quem aqui não vai ter problema por causa disso? Ninguém. Quanto mais fiéis nós somos, mais dificuldades nós enfrentaremos, precisamente contra aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus em seus corações. E aí São Paulo exorta a Timóteo, né? Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não tenha vergonha de ser cristão. Nem de mim, seu prisioneiro. E aí, aquela frase que muita gente não consegue digerir. Mas sofre comigo pelo Evangelho. Fortificado pelo poder de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, não tenha vergonha de ser fiel. Não tenha vergonha de admitir que eu sou cristão. Não tenha vergonha de defender e abraçar tudo aquilo que a palavra de Deus nos impele a abraçar, mesmo que por causa disso nós soframos consequências, incompreensões, dificuldades. E aí Paulo vai e diz, sofre comigo pelo Evangelho. É exatamente essa a proposta do Senhor, caros irmãos. A fé é sofrer com Jesus, é sofrer com os discípulos por conta da sua palavra. Não é uma vida fácil, não é uma vida cômoda. E aí a gente volta para aquela pergunta, né, dos discípulos, aquele pedido dos discípulos, né? Aumenta a nossa fé. Paulo está dizendo aqui, sofre comigo pelo Evangelho, mas eu não tenho força para isso, eu sou fraco, eu vacilo, eu desisto quando a coisa aperta. Mas Paulo completa,
fortificado pelo poder de Deus. É aqui que a gente entende esse outro aspecto da fé. É essa confiança na providência divina, essa confiança no amor de Deus e nos seus planos, ainda que em meio a tribulações, mas a fé é essa luz interior que me fortalece também. A fé, ela me levanta e me faz olhar essas mesmas dificuldades, essas tribulações que eu enfrento, de cabeça erguida, com uma força que não é minha, fortificado pelo poder de Deus. Por isso, caros irmãos, ao longo dessas semanas, o Senhor ele vem tocando muito a nossa consciência, falando dos bens materiais, falando da cruz que nós devemos abraçar para segui-lo. Tudo isso só pode ser realizado se em nosso coração e em nossa mente nós formos iluminados por essa fé. Como então podemos crescer e aprofundar cada vez mais a nossa fé, de tal sorte que ela seja capaz de fazer o impossível. Não o impossível como essa imagem ilustrativa apenas que Jesus utiliza, de fazer uma árvore se levantar e se plantar na água. Mas impossíveis, muito mais impossíveis, eu diria. Uma grande conversão, a mudança da vida daquele amigo, a superação de uma dificuldade na nossa família. Coisas realmente que, quando a gente olha a nossa própria força, não tem como. Mas com a fé, que fácil. Talvez não seja num estalar de dedos, talvez não seja em 1 ou 2 dias, mas a promessa nos foi feita na primeira leitura. Se demorar, espera. Confia na providência do Senhor. Luta, sofre por causa do Evangelho. E você terá uma força que não é sua, mas vem do próprio Deus. A segunda leitura, ela se encerra com um aspecto bem interessante que precisamos relembrar também. Paulo está dizendo, guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O que é esse precioso depósito que São Paulo está falando? Precisamente os conteúdos da fé, aquilo que nós cremos verdadeiramente. A fé é essa confiança em Deus, mas é uma confiança naquilo que Deus ele se revela a nós, na palavra de Deus, no credo que nós professamos na missa. Então, a nossa fé, ela tem um objeto bem específico, não é algo abstrato, é uma adesão a Deus e a sua palavra. Por isso que a melhor maneira de nós crescermos na fé é precisamente fazendo isso, nos aprofundando nesse depósito. Quantas e quantas pessoas não experimentam essa realidade quando, por exemplo, estão em dúvidas, não compreendem bem a fé e começam a fazer uma catequese. E de repente aquilo vai crescendo no seu coração. Quando começam a ler a palavra de Deus diariamente, lendo os santos evangelhos, e de repente a fé dela começa a crescer. Isso aqui não é mágica, caros irmãos. É a maneira como Deus ele faz suscitar a fé em nosso coração. Naquela formação que tivemos, eu disse, citando a palavra de São Paulo, a fé nos vem pelo ouvir. É escutando a palavra de Deus, escutando a pregação da fé, lendo os santos evangelhos, lendo o catecismo, é me debruçando cada vez mais por essas realidades, que essa luz interior ergue-se dentro de mim. Não como um conteúdo frio, intelectual, mas de fato como uma força que brota dessa fonte que é Deus, que não vai resolver todos os problemas que eu enfrento na minha vida. Não é assim que Deus age, mas Ele vai me dar uma força de tal maneira que vai se cumprir aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho, O homem que escuta a palavra e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter doença? Não. Jesus diz, vai vir tribulação, vai vir terremoto, vai vir enchente, vai vir inundação, vai vir ventanias, mas nada disso será capaz de derrubar a casa, porque ela está fundada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, vivida nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.